Olá, boa noite. Depois de 2 anos de luta, os empregados domésticos passam a ter tratamento igual aos demais trabalhadores, ou seja, os mesmos direitos e deveres. Nas 2 votações que ocorreram no Senado em Brasília, a PEC das empregadas, como ficou conhecida, a emenda 478 de 2/2010, foi aprovada por unanimidade. A proposta deve ser promulgada na próxima terça-feira, 2 de abril, em sessão do Congresso, marcada para o meio-dia. A categoria terá direitos como controle da jornada de trabalho, limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, hora extra, FGTS obrigatório e seguro-desemprego. Parte das mudanças passará a valer imediatamente com a emenda constitucional, enquanto outras dependerão de regulamentação para se tornarem efetivos. Mas o aumento dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos deve pesar no bolso dos patrões. E se hoje já está difícil encontrar uma trabalhadora doméstica, em algumas regiões do país, agora vai ficar mais caro e bem mais difícil. Para falar sobre direitos e deveres de patrões e domésticas, o Ponto de Vista recebe hoje Marcos Alencar. Ele é advogado trabalhista, e Andréia Macedo, que é presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos de Pernambuco. Boa noite para vocês e obrigado por terem aceito o nosso convite. Andréia, e eu lhe pergunto, a partir de agora, a família deixou de ser simplesmente família para se transformar numa empresa? Não. Esse é que é o grande problema da PEC, que a gente consegue visualizar, é que o emprego doméstico ele continua sendo sem fim lucrativo. O empregado doméstico ele não passou a oferir lucro para o empregador. Então, a gente está encontrando dificuldade de repassar os custos, os novos custos para a família, para o trabalhador. A família ela não aumentou, ela não teve lucro em cima daquele empregado e ela vai ter que repassar esse novo custo. Quer dizer, na realidade, quando eu falo que a família se torna uma empresa, ela se torna uma empresa porque ela vai passar a ter que cumprir com todos os encargos sociais diante das pessoas que trabalham para ela, seja só a empregada, ou a babá, ou um mordomo, ou um motorista, mas uma empresa que não tem fins lucrativos. Fins lucrativos, correto. Então, vendo desse ponto de vista, ela passa a funcionar como se fosse uma empresa. Tendo obrigações, né? Seria assim, a cobrança legal, né? Com a emenda constitucional, a família passa a ser exigida a se comportar como uma empresa. Agora o que a presidente Andréia diz é que nada mudou do ponto de vista do fato, né? A relação doméstica ela vai continuar sendo doméstica. Por quê? Porque o ente familiar não ofere lucros, ele não é uma empresa, não tem como repassar um aumento de custo operacional interno da família. Porém, há essa contrapartida, né, esquisita de ter que firmar um contrato de trabalho com mais detalhamento, acompanhar a jornada de trabalho, pagar horas extras, recolher o FGTS, fiscalizar o intervalo entre a jornada. Então, há toda a questão do equipamento de proteção individual também agora passa a ser exigido, principalmente quem faz higienização, né? Aquela que arruma a casa, que limpa o banheiro, enfim, isso tudo vai mudar, é uma mudança muito radical. E muitas mudanças virão. Qual que é a orientação que o sindicato já começou a passar, principalmente para as donas de casa, mas para quem tem empregado doméstico? Ok. A gente já vem praticando o tempo todo, desde muito tempo, na verdade, a gente já vem instruindo ao contrato de trabalho. Além da assinatura da carteira, também a formalização do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, a gente coloca a data de entrada, o horário de entrada, o início dessa jornada, o término dessa jornada, se esse empregado ele dorme naquela casa, se ele veio do interior, se ele está residindo lá, que também é um ponto que precisa ser tratado. Todos os pontos do contrato de trabalho ele está escrito. A gente já vinha fazendo essa orientação quanto ao contrato de trabalho, além da assinatura da carteira de trabalho, que para rezar essa relação de uma forma saudável. Quer dizer, agora mais do que nunca, esse contrato de trabalho, ele é importante. É importante porque é exatamente o registro em documentos, porque a partir do momento em que a empregada doméstica passa a ser tratada equiparada igual um trabalhador urbano, ou seja, ela é mais um trabalhador urbano, e a empresa ser exigida, a família ser exigida como empresa, então, como é que uma empresa se comporta?
tendo que guardar toda a documentação. Então, o contrato é a base de toda a relação. O contrato vai prever o dia que teve início, né? E esse contrato aí, fazendo um aditivo ao que a presidente falou, é que ele vai precisar de 2 momentos. O original, que quem for contratar uma empregada depois da promulgação da PEC, e aquele que vai ter que fazer um aditivo àquela relação, que eu acredito que seja a maioria, PEC, né? Que já vinha. Então você já tem uma empregada há 1 ano, e agora com a PEC eu posso fazer um contrato. Não se trata de um novo contrato. É um contrato aditivo, né, que vai formalizar aquele acerto que já existia, aquela realidade que já existia na relação. Por quê? Por conta dessa alteração, que é muito significativa, são muitos direitos. Agora, então, por exemplo, assim, esse contrato, eu sempre gosto de trabalhar com exemplos. Certo. Vamos supor, Dona Maria, ela tem a empregada, ela vai fazer um contrato. Esse contrato, ela pode fazer em casa, escrito à mão, ou ela pode comprar o formulário numa papelaria, numa livraria. O formulário fica mais organizado, né? Contratar um advogado, ou ter que ir ao sindicato. Como que ela pode fazer para que depois esse documento, ela assinando e o empregado assinando, possa ter validade? Esse documento, mesmo que feito de forma manual, manuscrito, ou ele feito na entidade de classe, ou ele feito comprado aí na livraria, assim, a operacionalidade dele e o valor dele mediante a justiça, ele seria a mesma coisa. Entendeu? Então tem validade. Tem validade. Agora, obviamente que pegar um modelo do sindicato ou colher um modelo em alguns sites especializados, né, no trabalho doméstico. O próprio site do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho fornece um modelo. Então, se você usou aquele modelo, qual é uma recomendação que não é obrigação legal, mas é uma dica ao nosso telespectador? Faça um reconhecimento da firma. Isso é essencial para ter validado o contrato? Não. Mas o reconhecimento da firma demonstra a data, porque hoje em dia existe uma seriedade grande no reconhecimento, é um selo cartorário. E o custo, obviamente, não é tão elevado. Então, faz o reconhecimento das assinaturas, para que aquilo ali não aparente um contrato de gaveta. E que seja um contrato que realmente naquela data ele foi ou aditivado, porque a relação vinha com uma mera anotação na carteira de trabalho, e passou a ter um contexto maior, mais detalhado. Esse contrato que a presidente está falando, ele vai prever a data que ela entrou, o salário, qual é o horário, né? Os dias da semana que vai trabalhar, o dia que vai ter folga, se vai trabalhar feriados, quais são os feriados que vão ser e a função negociados. que a pessoa vai fazer dentro de casa. As atividades, né? A função já é do mesmo, as atividades. Vai se lavar, passar, vai cuidar de criança. Isso contempla o que mais? Quanto mais detalhado o contrato, melhor para depois a resolução dele. Dando um dele. exemplo para que fique mais gravado, por exemplo, olha, eu estou lhe contratando, você vai trabalhar aqui em casa, agora acontece de a cada 15 dias eu ir para a praia, eu tenho uma casa na praia e eu quero que você me acompanhe. Então, se isso for negociado no momento da contratação, é interessante que custe o contrato. Correto. Entendeu? É esse detalhamento que é importante. É como se fosse um acerto. Olha, estamos fazendo aqui uma combinação, um acerto. Esse acerto ele é livre, desde que não contrarie a lei. Fazer um contrato dizendo que ela vai trabalhar 50 horas por semana não tem valor. Por quê? Porque está contrariando um limite legal. Um limite legal. Agora, por exemplo, assim, o que foi aprovado é passa a valer a partir de 2 de abril. Não é retroativo. Não, porque, por exemplo, eu posso ter uma empregada já há de 2, 3 anos ou há 10 anos comigo e, de repente, que eu não cumprisse todas as leis e alguns desses itens que embora eles já tivessem sido garantidos pela Constituição, mas aí, se eu for querer seguir o que diz a lei a partir de agora, é valendo a partir de 2 de abril. E tem um detalhe aí, vamos para o exemplo. Vamos supor que ela trabalhou mais 3 meses nessa informalidade e procurou a justiça. O juiz, na hora de apreciar o processo, ele vai aplicar, para que fique bem claro ao telespectador, ele vai aplicar até 2 de abril, ou a data que a promulgação aconteça, a legislação antiga, sem PEC, e a partir daí, com PEC. Ou seja, até aquela data, não, horas extras a gente não vai instruir o processo contra isso. Não seria contabilizado. Exatamente. A partir daí você passou a ter direito. É um divisor de águas. Né? É um divisor de águas. A partir dali é que começa, não tem retroatividade, não. Agora, essa questão da informalidade, falando do contrato, Isso. Eu sou informal, eu posso trazer para a legalidade o meu contrato informal? Sim, pode. Sim, pode. Agora, mas com a PEC, já que a gente fala da informalidade, a senhora acredita que muitas patrões vão continuar contratando na informalidade os empregados? É assim, a gente tinha tido uma diminuição nessa informalidade. Visível. A gente tinha empregados, a gente tinha trabalhadores e a gente tinha o empregador. E esse empregador tinha a informalidade
quando você começa a trazer à tona todo o direito, ele correu para formalizar. Formalizou. O que a gente está visualizando com a PEC, infelizmente, vai ser o aumento, a tendência é o aumento da informalidade. Porque, como o custo ele é alto, a tendência é que as pessoas, por medo desse custo, e até por ignorância disso, e então eles tendam a não formalizar esse contrato. Mas isso no futuro, ficando na clandestinidade, no futuro pesa mais. Porque esse funcionário, o dia que sair, certamente põe na justiça e o ônus da justiça vai ser bem maior. E o ônus é todo do empregador, que contratou dessa forma, porque quando responde em juízo, o que antes era, por exemplo, poderia ser repartido entre empregado e empregador, que seria, por exemplo, o INSS, acaba sendo acarretado todo ao empregador. Só essa questão da informalidade é importante também ressaltar que, às vezes, o empregador ele cede à questão do Bolsa Família. Isso é importante mencionar. A gente, na realidade, Marcos, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, só depois do intervalo. Se você tem dúvidas de como agir a partir de agora com relação aos empregados domésticos, não saia daí. A gente volta. É um segundinho só. Até já. Direitos e deveres de patrões e domésticas. Este é o tema do Ponto de Vista de hoje. Aqui no estúdio eu converso com o Marcos Alencar, ele é advogado trabalhista, e Andréia Macedo. Ela é presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos de Pernambuco. E, Andréia, um problema que os patrões, eles começam, vai se acentuar a partir de agora, na medida que tem tanta lei para ser cumprida, é a questão da qualidade dessa mão de obra que você contrata para trabalhar em casa. Isso. Enfrentamos esse problema, a qualificação de mão de obra, falta para o trabalhador doméstico a condição dele estar capacitado para a função. Então, seja ele babá, cozinheira, lavadeira, passadeira, cuidador de idoso, ele entra no emprego doméstico de forma empírica. Ele não está capacitado, ele não recebeu a instrução nem o preparo para estar naquele lugar. Naquela vaga. Esse é um dos motivos que fazem os patrões hoje, além de pesar o bolso, reclamar, porque você vai pagar R$ 678 mais os encargos sociais que chegam em torno de 40%, né, Marcos? Com todos os direitos trazidos pela PEC, a estimativa que está se fazendo é essa, 36% a 40%. 40% e para um trabalhador que não é qualificado. O que me preocupa também em relação ao desemprego. Esse pessoal que sai do emprego doméstico e que fica desempregado, o mercado... A margem do mercado. A margem do mercado. Quem absorvia esse trabalhador que não tinha qualificação era o emprego doméstico. Com a demissão dele, quem vai arcar com esse trabalhador agora que ficou no desemprego? Isso significa que poderemos ter aí uma onda de demissões de empregados domésticos. Sim. E o grande problema é exatamente esse vácuo, porque daqui que se capacite. Porque você tem que ter, hoje, para estar no mercado aberto de trabalho, você tem que ter noções de informática, tem que ter uma escrita mínima, né? Saber ler, assim. E nós temos esse problema nessa categoria que não exige tanto essa qualificação para que tenha empregabilidade. Ao contrário, ele absorve o analfabeto, o semi-analfabeto. E é uma categoria que nunca sofreu desemprego, nunca teve fantasma do desemprego, nas piores crises que o nosso país enfrentou. Então, durante toda a sua história, se a gente puxar de 1972 até agora, nunca houve desemprego. Então, pode ser que essa mudança traga essa decadência às vagas de trabalho que nunca foram ameaçadas, exatamente pelo aumento do custo. E tem um outro fator, por exemplo, você hoje não tem só a classe média alta, digamos assim, que tem empregados, que tem babá. Tem a empregada da empregada. Exatamente, você tem aí uma pessoa, de repente, que trabalha, uma professora, por exemplo, que consiga ganhar aí em torno de até R$ 1.500, que ela pague uma empregada, pagando aí o salário mínimo, 678 quem tem filho mais pequeno 48%, é quem está mais não vai ser mais vantagem, por exemplo, ela está trabalhando. Isso já vem ocorrendo, vocês têm recebido no sindicato, né, denúncias ou reclamações de pessoas que estão saindo do mercado de trabalho porque não compensa, não vai ter dinheiro para pagar. E não é só o custo, é a burocracia do contrato de trabalho, que ele não existia. E com a PEC, essa burocracia chega. É o controle de jornada, é o pagamento do FGTS, é o reflexo da hora extra.
no final do mês, fazer um contra-cheque todo detalhado. É o contrato que agora passa a ser... a família tem que contratar um advogado ou um contador, para poder resolver ou tem que estudar um pouco sobre essa administração de pessoal, né? Exato. O sindicato, inclusive, ele passou já a oferecer para o empregador esse tipo de apoio ao trabalhador, ao empregador doméstico. O empregador ele pode ir ao sindicato, que o sindicato está montando toda a estrutura, inclusive contábil, para prestar esse serviço para o empregador. Isso é essencialíssimo. Isso é muito importante. Agora me diga uma coisa, André, já tem gente que trabalhava e está saindo do emprego para voltar a ficar em casa, né? Ser simplesmente assim, mãe e dona de casa, porque não compensa você ter uma empregada doméstica? De novembro para cá, mais precisamente de novembro para cá, a nossa procura pelo sindicato ela tem sido toda para demissão. E nessas histórias, são várias histórias, a gente tem escutado já pessoas que tinham 2 turnos, que trabalhavam em 2 turnos, que foram obrigadas a deixar um turno de trabalho, voltou para ficar em casa, tomando enquanto os filhos estão na escola num turno, ela está trabalhando. O filho volta para casa para não ter com quem deixar, ou não tem com quem deixar, ou não funciona, não tem escola. A pessoa deixou de trabalhar porque o que ela ganha não vai compensar o pagamento que ela tem empregado e ela volta para casa. Agora deixou também de ter o trabalho dela, que seria, ou seja, mexeu na renda familiar. Ela diminuiu a renda dela para também cuidar dos filhos dela, porque não tem mais condições. Não vale a pena. O mercado também, que a gente fala, o mercado mesmo, consumidor, ele começa também a se amoldar, né? Os colégios já começam a oferecer um segundo expediente para que a criança fique engajada no colégio e nós temos a questão comparada. Qual é a questão comparada? O mundo desenvolvido não tem a figura com essa plenitude do empregado doméstico, como nós temos no Brasil, que o efetivo é de 7 milhões de trabalhadores, sendo 5 milhões na informalidade. Então, isso é outro dado preocupante, porque existem sociedades organizadas, com creche, com alimentação congelada, com escolas integral, que estão sobrevivendo sem esse profissional. Então é uma coisa que preocupa por conta disso, porque pode haver uma mudança de comportamento social da família em não se adaptar a viver sem o trabalhador doméstico. Ainda tem a outra fatia aí. Eu tenho pessoas que, por exemplo, têm idosos em casa, eu tenho deficiente físico em casa. Esses não podem abrir mão dessas pessoas. Eles vão ter que conseguir abraçar esse custo, porque eles não têm essa condição de demitir e trocar. Ou se apertar mais o orçamento doméstico para conseguir estar dentro da lei, mas ou André, então vão continuar na clandestinidade, ou vão entrar na clandestinidade. O que eu acho de preocupante é a tendência. Antes da PEC existia uma tendência de contratar, porque o contrato era fácil, era de bloquear. Agora a tendência é, olha, eu tenho essa pessoa na minha casa porque eu não tenho como fazer diferente. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho uma pessoa idosa em casa, mas quem não tiver o idoso, o portador de necessidade especial e o filho pequeno, vai demitir. Então, o problema é a tendência. O Brasil passou por essa fase em várias categorias profissionais, dizendo, por mim eu não tinha nenhum empregado, só tinha máquina, só tinha um software, só tinha terceirizados. Hoje então nós vamos ter a família moderna, aquela que não tem o idoso ou o deficiente, que vai exigir realmente que tenha uma pessoa. Ele vai dispensar é a máquina de lavar, é o micro-ondas, a máquina de passar, automática. Você tem uma diarista, ou a pessoa que vem 1 ou 2 vezes, e você vai, exatamente isso. É restaurante, fast food, você pode ter uma comida diarista congelada. por 2 dias na sua casa. Isso. Tem gente contratando 2 diaristas. A família vai ter que aprender a limpar, a manter em ordem quarto, banheiro, cozinha, usar descartáveis. Usar descartáveis. É a família moderna e é o caminho que eu já conheço pessoas que já estão dessa forma. Mas tudo é o custo, é fazer conta. Então tem gente que está trabalhando com 2 diaristas. 2. Porque não forma vínculo de emprego. Se for 2 dias na semana, tem 2 dias e depois outra que trabalha outros 2 dias. Para arrumar, para passar, para dar aquela faxina mais pesada. E o resto, se é um casal que não tem filho, não há essa dependência. Ter um doméstico dentro de casa é um luxo. Então esse luxo vai deixar de existir. E será que essa pessoa vai se encaixar no mercado de trabalho rapidamente? Porque a tendência, como a presidente me falou, é não contratar. A tendência está sendo demitir. Então isso preocupa, entendeu? Não há treinamento, não há capacitação. É uma coisa que deveria ser só pesada na votação e infelizmente não foi. O grande vilão não está dentro do nosso lar. Eu vejo as domésticas, tem patrões que estão olhando as domésticas como um vilão, assim, que você mudou toda a lei. Não é isso. O vilão está lá em Brasília, que fez uma mudança radical, equiparando pessoas desiguais, que é exatamente o empregado doméstico com o urbano, é a família com a empresa. Um com fim lucrativo e outro sem fim lucrativo. Entendeu? Exato. E aí? E qual
Qual que é a orientação? O que fica de dica? Não tem mais para onde correr, é um fato sacramentado. Não há, assim, vamos puxar o cabelo, descabelar. Olha, a lei dos motoristas está aí sendo votada a lei da lei. Pode ser que o mercado reaja tão... Alguns desses itens, né? Alguns dos 16 itens que foram aprovados, na realidade, vão precisar de uma regulamentação. Né? O que é de imediato são as 8 horas. Acabou essa história da empregada chegar às 7 e largar às 10 da noite. Exatamente. Né? Ou então e trabalhar final de semana, feriado. São 8 horas limitado a 10 horas, porque são 8 horas normais, mais 2 horas extras. Na verdade, há também que cumpria menos jornada do que isso, que também agora vai ter que passar a cumprir a jornada. Porque ela tem empregados que começavam às 8 da manhã e largava às 2 da tarde. Já normalmente. Em residência de aposentados e de casais jovens. E uma coisa assim também, para tirar uma dúvida, porque o nosso tempo está chegando ao fim. A alimentação, o transporte, tudo isso é descontado ou já está garantido desde a Constituição de... Não. Só o desconto seria só do INSS e do Vale Transporte. Que é de 6%. E correto. A alimentação, ela não existe mais. Tá certo. Então, Marcos, para finalizar, uma dica aí rapidinho. Olha, a dica para o telespectador. Faça o contrato, acessando lá o sindicato, já tem um modelo, e controle a jornada. Apesar de não ser uma obrigação legal o controle, mas bote uma folha de ponto em casa, controle a jornada, porque isso vai ser o que mais vai gerar litígio. No meu ponto de vista. Andréa? Que seja procedido o livro de ponto, a folha de pagamento corretamente e assim evitar, por enquanto, pelo menos, a hora extra. O que você puder trabalhar com essa pessoa sem a hora extra, você mantém, ou se não tiver jeito, faça a hora extra, mas com todo registrado, sempre assinado. Lembrando que são 44 por semana, né? 44 então, você, de segunda a sexta, você pode dar uma equilibrada para no sábado aumentar muito. Senão, se fizerem 8 horas de segunda a sexta, no sábado são só 4 horas. Isso. Exato. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero assim que a gente tenha ajudado muito quem está em casa e cheio de dúvidas. O Ponto de Vista está terminando, mas sábado que vem a gente se encontra e você pode participar. Envie para a gente perguntas, assuntos também que você gostaria de ver discutidos aqui. Os nossos contatos, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e até o fim de semana que vem. Tchau, tchau.